Olha que matéria interessante que eu achei anteontem navegando aqui pela internet e resolvi compartilhar com vocês. A Cloudflare resolveu fazer a AI se voltar contra ela mesma, servindo ela com um labirinto sem fim de fatos irrelevantes. Então, na quarta-feira, a provedora de infraestrutura web, Cloudflare, anunciou seu novo software chamado AI Labyrinth, que é o labirinto de IA, que tem o foco de combater o uso não autorizado de data scraping de IA, servindo a IA um conteúdo fake gerado por bots e para os bots. Então, a Cloudflare, acho que muita gente aqui da TI já conhece, a Cloudflare é uma provedora de infraestrutura de nuvem e de proteção para serviço de TI em geral. Então, você pode colocar seu site, por exemplo, por trás da Cloudflare para que ele tenha uma proteção contra DDoS e também para realização de backups e coisas do tipo, para diminuir o tráfego no seu site. Diminuir no sentido assim, diminuir a carga de tráfego, né? Não o tráfego orgânico, né? Mas sim a carga para que seu site receba menos e a Cloudflare sirva esses dados sem ter que incomodar o servidor do seu site, coisas desse tipo. Enfim, esse vídeo não é sobre a Cloudflare, mas essa nova ferramenta que eles fizeram, a AI Labyrinth. Então, em vez da Cloudflare simplesmente bloquear o bot, o crawler então é esse algoritmo que fica navegando pela internet buscando páginas para seja indexar ou então pegar dados. No caso das IA, o crawler ele tem esse objetivo de pegar os dados do site para construir uma base de dados para que ele possa fazer o aprendizado de máquina de alguma IA. Então, esse algoritmo ele cria páginas que são muito realistas no sentido de ser muito parecida com o site original que o crawler está visitando, mas são irrelevantes, que fica gastando o tempo e poder computacional do crawler. E isso é uma mudança da abordagem tradicional que era apenas que em inglês chama block and defend, que é apenas você bloquear o acesso do crawler. E segundo eles, essa questão de simplesmente bloquear pode às vezes ser até pior, porque isso alerta o crawler que eles foram detectados, e então você vai estar ensinando ao crawler outras maneiras de entrar lá, porque afinal, se essa maneira não dá certo, pelo menos ele já sabe o que não fazer, e assim ele pode se adaptar para continuar acessando o seu site. Então, é isso aí, eles geram páginas geradas também por IA, que são convincentes o suficiente para o crawler ficar navegando no site, para que ele não saia de lá, ao invés de simplesmente bloquear ele. E ele serve dados deliberadamente irrelevantes do site que está sendo navegado, mas que são gerados cuidadosamente usando fatos científicos reais, como, por exemplo, informações neutras de biologia, física ou matemática, para que se evite divulgar notícias falsas ou informações falsas. A Cloudflare cria então esse conteúdo usando o seu serviço Workers AI, que é o serviço de inteligência artificial deles, basicamente, que gera essas páginas fakes para o crawler navegar. Bom, eu iria um pouquinho além disso aqui. Tem um youtuber que já tinha falado há muito tempo atrás, antes de todo o hype dessa questão de ChatGPT, de essas IAs geradoras de imagens, por exemplo, que naquela época mesmo ele já tinha proposto essa ideia de você enganar as IAs, ficar fazendo uma lavagem cerebral nas IAs, só que ele vai um pouco mais além. Ele acredita que a melhor estratégia não é ficar dando esses fatos irrelevantes, mas simplesmente dar dados falsos mesmo, que é para a IA aprender errado. E isso é uma estratégia bastante interessante do ponto de vista de quem quer se defender do avanço das IA. Afinal, a IA... Bom, na verdade isso só vai atrasar, uma coisa dessa não vai realmente deter o avanço da IA, só atrasaria. Mas pelo menos você estaria se protegendo de se uma IA maliciosa quiser acessar o seu site para roubar os dados
ou pegar, fazer uma base de dados a partir do seu site, você poderia pelo menos garantir que não sairia barato para eles. Você pelo menos colocaria alguns dados falsos lá para a IA deles aprender de forma errada. Então quem propôs essa ideia há muito tempo atrás é esse cara aqui, esse do Live Overflow. Eu já tinha visto isso aqui há muitos anos, quando ele tinha proposto essa ideia, e na época ficou só uma ideia mesmo que eu salvei e achei interessante. Ele é um hacker muito bom, por sinal. Se vocês quiserem acompanhar o canal dele, tem muitas postagens boas. E ele já tinha proposto isso na época, então realmente você alimentar a IA com dados falsos para que ela não avance tão rápido sobre diversos setores e tudo mais. Então é isso aí, o que a Cloudflare fez, segundo esse blog aqui, é um honeypot de nova geração. Os bots modernos vão se tornando cada vez mais espertos para detectar armadilhas simples, como essa de simplesmente bloquear. E eles geram links falsos que contêm metadiretivos para prevenir engines de buscas, por exemplo, o Google, de indexar essas páginas irrelevantes, mas ao mesmo tempo ele faz essas páginas serem atrativas para esses bots de data scraping. Porque, afinal, nenhum humano de verdade ficaria entrando em 4, 5 links de um monte de coisa sem noção inventada por IA. E isso também ajuda a identificar e fazer fingerprint, né, que é a identificação dos bots ruins e assim deixar eles sendo enganados pelo seu algoritmo. Esse serviço deles já está disponível lá na Cloudflare, inclusive para o plano gratuito. Se você tem uma conta gratuita da Cloudflare, você já pode implementar para o AI Labyrinth. E, bom, isso que vem em resposta a um problema que vem crescendo nos últimos anos, que é a quantidade de ferramentas designadas para você barrar o crawling, né? Os crawlers que rodam de forma agressiva na internet. Por exemplo, em janeiro, esse blog aqui já tinha reportado um outro algoritmo chamado Nepenthes, que é um software similar que atrai as IAs para esse labirinto de conteúdos falsos, no caso, né? Já é diferente desse AI Labyrinth da Cloudflare, que gera pelo menos conteúdos verdadeiros, mas irrelevantes. Inclusive, esse Nepenthes, eles mesmos se consideram como um malware agressivo, que tem o objetivo de deixar os bots presos por meses, inclusive, né? Já a Cloudflare vende a sua solução como um software legítimo que pode ser usado, inclusive, em soluções comerciais. Então, essa é uma diferença. Enfim, a Cloudflare recebe 50 bilhões de requisições na sua rede diária. Isso é mais ou menos 1% do tráfego que eles processam, é bastante coisa. 50 bilhões de requisições, precisa de muita infraestrutura para lidar. Então, cada requisição que você puder evitar é melhor. E se você deixar essas requisições navegando em páginas irrelevantes, é melhor ainda. E isso também resolve essa questão, ou pelo menos tenta resolver, do roubo. Não seria bem roubo, afinal, scrapping não é roubo de dados. Afinal, scrapping você está pegando dados que foram publicados na internet. Então, isso não é considerado bem roubo, né? Mas eles também não querem que todo mundo fique acessando lá para construir base de dados para treinar a IA dos outros, sem permissão, de graça. Eles se sentem como se estivesse lucrando nas costas deles, né? Então, por isso que eles fizeram soluções como essa, para treinar, para evitar que as outras pessoas usem esses dados para treinar os seus modelos de LLM, Large Language Models, que é basicamente o que o ChatGPT é, por exemplo, ele é um LLM sem a permissão, né? Então é isso aí, isso aqui é mais um passo nessa corrida de gato e rato que nunca termina do mundo de hacking. Eles inventaram esse algoritmo, agora vai depender dos programadores de crawlers e de scrappers de achar uma maneira de contornar isso e identificar quando ele está sendo enganado e quando ele não está. Isso já é muito difícil. Quem já parou para conversar um pouquinho com o ChatGPT já percebeu que eles, apesar deles terem um conhecimento técnico enorme, eles são meio burrinhos em algumas coisas, eles não têm malícia que o ser humano tem. Então,
não sei, né? Não sou programador de LLM, não sei como é que eles fariam para detectar quando ele estaria sendo enganado com um conteúdo inútil. Mas enfim, isso aí é mais então um capítulo dessa novela aí de IA. Eu achei essa matéria muito interessante, resolvi compartilhar com vocês. Foi escrita pelo Benj Edwards, que é um repórter sênior de inteligência artificial, e foi publicado então pela Ars Technica. Agradeço a presença de vocês e até a próxima.